E agora a última questão. Determine o momento de inércia da figura abaixo em relação aos eixos x e y indicados, dimensões em centímetro. Essa questão eu achei interessante, só para fechar mesmo, porque aqui envolve retângulo, triângulo, semicírculo, então envolve basicamente todas as figuras possíveis, porque raramente cai círculo, às vezes cai quadrante de círculo, nunca cai elipse. Eu acho que essa questão aqui é bem completa, assim. Questão de fórmulas diferentes de figuras. Então vamos lá. Primeiro passo, se lembra? Separar em figuras conhecidas. Dá para separar em um retângulo, um triângulo e um semicírculo. Traçar os coisinhos aí para descobrir o centro de gravidade deles. Que vai ser pro retângulo as diagonais, pro triângulo as medianas, pro semicírculo essa coisa estranha. Depois numera. E terceiro passo, prestar atenção nos eixos para depois montar a tabela. Então os eixos aqui está pedindo em relação aos eixos x e y indicados, que é esse aqui, esse eixo x, esse eixo y. Então como é que vai ficar? As seções da figura 1, 2 e 3. Seção da figura 1 vai ser, só explicando a fórmula que usou aqui. A fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Ou se você preferir, πd ao quadrado sobre 4. Mas aqui eu usei πr ao quadrado. Então, se do círculo é πr ao quadrado, então do semicírculo vai ser a metade. πr ao quadrado sobre 2. Então vai ser π vezes 20 ao quadrado sobre 2. Que dá 628,32. Da figura 2 vai ser 40 vezes 40. Da figura 3, 30 vezes 20. Que é 20, que é 40. Então aqui é 20. 20 vezes 30 sobre 2 dá 300. Daí se faz somatório das 3. Agora as coordenadas x. Da figura 1 vai ser aqui. Então como é que você faz? Você pode pegar 30 mais metade de 40, que é 20. 30 mais 20, 50. Da figura 2 vai ser a mesma da figura 1, 50 também. E da figura 3, lembra que daqui até aqui é 1/3. Até o centro de gravidade daqui até aqui é 1/3, né? Então daqui até aqui são 2/3. Aquilo que eu falei que é bom decorar aqui, que é 2/3. Não se prender a 1/3 só. Então daqui até aqui é 2/3 do que? Da altura. Então se contar a partir da base, sendo abaixo isso daqui, então a altura vai ser isso, que é 30. Então 2/3 de 30 vai valer 20. Então daqui até aqui vale 20. Aqui vale 10. E agora o y da figura 1. Só para explicar aqui que para calcular o y você precisaria subir 40 aqui e somar com esse pedacinho. Esse pedacinho é 0,424 vezes o raio. Então 40 mais 0,424 vezes 20 dá 48,48. Agora o y da figura 2 vai ser metade de 40, que dá 20. E o y da figura 3, agora considerando isso a base, você vai subir 1/3 da altura. A altura é 20. Então 1/3 de 20, 6,67. O sx. Agora você multiplica s vezes x, depois s vezes x, s vezes x, somatório, s vezes y, s vezes y, s vezes y. Isso aqui já está meio claro, né? Agora, o próximo passo, usar o teorema de Steiner para cada um. Então, são 3 figuras, usar o teorema de Steiner 3 vezes aqui. Então, momento de inércia da figura 1 em relação ao seu próprio eixo de gravidade vai ser πr a quarta sobre 8, que é a fórmula do semicírculo. Lembrar do círculo é πr a quarta sobre 4, semicírculo πr a quarta sobre 8, quadrante πr a quarta sobre 16 e tal. Então o semicírculo é isso aí. O R é 20, então substitui aqui. Mais a seção que está na tabela, por isso é importante fazer a tabela, vezes 48,48, que é o D. O D, como você está calculando o momento de inércia x, então D vai valer y, que é esse valor aqui, ao quadrado. Não esquecer do ao quadrado.
mais, agora na figura 2, base vezes altura, 40 vezes 40 ao cubo sobre 12, seção 1600, e o D, que é igual ao Y, que é 20 ao quadrado. E figura 3, o do triângulo é base vezes altura ao cubo sobre 36, mais a área, que é 300, e vezes o D, que é o Y, que é 6,67 ao quadrado. Daí você faz essas contas, soma tudo, no final dá isso daí. Então o momento de inércia em relação ao eixo X é esse valor aí. Agora, em relação ao Y, é só você vai mudar essas fórmulas aqui em relação ao centro de gravidade de cada um e o valor do D. Então como é que vai ficar? Na figura 1, lembra que o momento de inércia de X do semicírculo é o mesmo que o Y. Então, continua πr a quarta sobre 8. O que muda vai ser o D. Como está calculando o momento de inércia do Y, o D vai valer o X, que é 50. Na figura 2, vai ser a altura vezes base ao cubo. Como os dois são 40, então continua a mesma coisa. Muda o D, que agora o Y que vai ser o X, que é 50. E a figura 3, altura vezes base ao cubo, que aqui era base vezes altura, agora que é altura vezes base. E o D vai ser o X, que é igual a 20. Então você faz esses cálculos aí e depois soma tudo, dá o valor do momento de inércia em relação ao eixo Y. É basicamente isso daí. São esses exercícios que pode cair. Os modelos de exercício que pode cair. Talvez caia umas coisas mais complicadas, não sei. Porém, resumidamente é isso aí. Boa sorte, então.